Vamos falar agora sobre controladoras e comandos elétricos do Command Center nos tratores linha 7J. Controladoras são unidades de controle que estão instaladas nos tratores, tá? Primeira controladora, ACU, é a unidade de controle, tá? É a unidade que controla as outras controladoras. CAB, unidade de controle da cabine. CCU, unidade de controle do chassis. ECU, unidade de controle do motor. HCU, unidade de controle levante hidráulico. ICU, Command Center. PTQ, unidade de controle da transmissão. PQ, unidade de controle multifunção. Unidade PQ consiste nas seguintes unidades, tá? CAB, PTQ, HCU, ACU e CCU. Então, a multifunção ele faz o controle de todas elas, tá? Ela concentra. Quando equipado com o sistema MS, SSU, unidade de controle de sistema de direção, e o TEC, controladora do trator implemento. Então, quando eu tenho o kit AMS, eu tenho mais duas controladoras dentro do equipamento, tá? Localização dos componentes no trator 7J, tá? Controladoras e comandos elétricos. A localização das controladoras estão na imagem abaixo, tá? ICU, número 1, é o Command Center. Número 2, TEC, controle, unidade de controle do trator implemento, a localização onde ela fica. Número 3, ECU, unidade de controle do motor, nos tratores 7225J. E o número 4 é ECU, nos tratores 7185J e 7205J. Número 5 é TEC, unidade de controle de direção. Número 6, SSU, unidade de controle do trator implemento. E número 7, PQ, unidade de controle multifunção. Vamos dar uma olhada no diagrama elétrico da rede CAN. Tá? Iniciar ali pelo terminador ativo da CAN, tá? Um terminador que está no barramento da CAN. Número 2, o Command Center, ou ICU, é o primeiro módulo acoplado aí. O número 3, terminal de conexão do Service Advisor. Número 4, controladora PQ, que trata de CAB, PTQ, HCU, ACU e CCU. Então, são 5 controladoras em uma só. Número 5, controladora do motor, o ECU. E número 6, o terminador passivo da CAN. É o outro terminador na linha CAN. Os terminadores eles estão na CAN para manter a resistência da CAN sempre em 120 ohms. Diagrama elétrico da rede CAN com a AMS. Tá? Terminador da CAN, número 1. Command Center, número 2. Terminal de conexão do Service, número 3. Controladora PQ, número 4. Controladora SSU, número 5. Controladora do motor ECU, número 6. Terminador passivo da rede CAN, número 7. Então, continuo com os mesmos terminadores e acrescento o SSU entre a controladora PQ e o ECU. Identificação de código de erros no Command Center. Vamos dar uma olhada na identificação dos códigos de erro do Command Center, tá? Mas primeiro vamos entender o que é o Command Center.
Número 1 no Command Center, é o mostrador de tela dividida. Número 2, tecla de seleção. Número 3, botão giratório, é o botão de navegação. Número 4, IMS, liga e desliga. Número 5, tecla de gravação do IMS. Número 6, limite de altura do levante hidráulico e velocidade de descida. Número 7, ajuste de sensibilidade do levante. Número 8, tecla de seleção do amortecimento e bloqueio do levante. Número 9, ajuste do limite de profundidade do levante. 10, configurações. 11, visualização de horas no motor. 12, tecla de seleção do relógio. 13, tecla de seleção da rotação da tomada de potência. 14, tecla de seleção de percentual de patinagem do levante, somente nos tratores com radar. E o 15, ativação das funções do AutoQuad Plus nos tratores que estão disponíveis. Para acessar os códigos de erros de todos os controladores, mantenha pressionada a tecla de ajuste do limite de profundidade do levante, o número 5, e de configuração número 4 simultaneamente, enquanto gira a chave de partida para a posição ligada, sem dar partida no motor, só a posição ligada. Uma das listas de menu do controlador será exibida no mostrador do Command Center. Com o botão giratório, destaque o ícone Todos no menu, pressione a tecla de seleção 2 e o mostrador indicará Todos. Com o botão giratório 3, percorra a lista de controladores e os controladores com códigos armazenados exibirão a palavra código e o ícone próximo. Os controladores sem nenhum código armazenado exibirão a palavra nenhum. Então, tendo código, ele vai mostrar o código ou o ícone próximo, e sem código ele vai aparecer nenhum. Pressione a tecla de seleção 2 para exibir o primeiro código do controlador desejado, e o mostrador 1 exibe o número do código diagnóstico de falha e o ícone voltar IC. Se o controlador tiver mais do que um código armazenado, percorrerá a lista utilizando o botão giratório, tá? Então, uso o botão giratório para ver se tem mais código, e se não tiver mais nenhum código, eu aperto o botão voltar. Ele vai estar aparecer a mensagem voltar, seleciono e ele volta para a lista de controladores. Para apagar os códigos de erro do Command Center. Para apagar os códigos de erro desse controlador, pressione a tecla de seleção 2, enquanto o ícone limpar e o ícone próximo aparecerem no mostrador. O mostrador inteiro exibirá um ícone concluído e o ícone voltar, tá? Pressione a tecla de seleção 2 para avançar para o próximo controlador ou selecionar todos no topo da lista do controlador. Pressione a tecla de seleção quando o ícone todos e o ícone voltar aparecer no mostrador. Esse procedimento fechará os códigos de todos os controladores. Outra opção que a gente tem é acesso aos endereços calibráveis da unidade de controle, tá? O acesso pode ser obtido de dois métodos, um com o motor ligado e outro com o motor desligado. Com o motor ligado, pressione a tecla de ajuste do limite de profundidade do levante, o número 5, e de configurações, o número 4, simultaneamente, enquanto gira a chave de partida para a posição de partida do motor, deixando o motor ligado.
Uma lista de menus dos controladores exibirá o mostrador no Command Center. Com o motor desligado, mantenha pressionado a tecla de ajuste do limite de profundidade, a 5, e a de configurações, que é 4, simultaneamente, enquanto gira a chave para a posição ligada do motor. Uma lista de menus do controlador exibirá no mostrador, tá? Os endereços configuráveis terão ícones inserir dados no canto inferior direito do mostrador do Command Center. Qualquer endereço calibrável é acessível e pode ser calibrado independentemente. O mostrador do Command Center exibirá a lista de controladores para percorrer. Com o botão giratório, destaque o controlador desejado. Pressione a tecla de seleção para visualizar a informação do controlador desejado e com o botão giratório, selecione o endereço desejado. Pressione a tecla de seleção para visualizar a informação do endereço e está feito. Substituição e programação de controladoras. O aplicativo do Service Advisor permite que um técnico da John Deere programe o controlador, os softwares com a configuração e são organizados por nome do controlador, nome de software, versão, data de criação, data de validade. Antes de programar uma controladora, é importante baixar as versões atuais de software da respectiva controladora. Atualizações de software podem ser baixadas conectando-se a um sistema de fornecimento de software da John Deere. Para conectar-se à rede, é necessário identificação de usuário e uma senha fornecida pela John Deere. Instruções detalhadas em downloads, programação, estão disponíveis no site. Sensor de posição do levante hidráulico. A função do sensor de posição, o 1 da imagem, que é o sensor de posição do levante hidráulico, é suprir a unidade de controle HCU, um retorno de tensão por meio de circuito 878, que é usado para indicar a posição vertical do levante hidráulico. O sensor hidráulico está localizado na traseira direita do trator, atrás do cilindro do levante. A entrada de tensão do sensor de posição do levante é representada no endereço 008 da HCU. Esse sensor ele indica para o módulo qual que é a posição que está o braço do levante, tá? É um sensor variável e a variação dele ele mostra para o módulo, né, qual que é o retorno da variação que está tendo, qual que é a posição que o braço do hidráulico está naquele momento. Teste do sensor de posição. Use um multímetro digital para testar a tensão de alimentação do terminal C do conector do sensor de posição do levante. Com a chave ligada, o terminal C ele tem que ter entre 4,8 e 5,2 volts, tá? Se ele não tiver essa tensão, eu tenho algum problema no chicote. Interruptor de subida e descida do levante hidráulico. A função do interruptor 1, subida e descida, é suprir a unidade do controle HCU com uma tensão de retorno por meio do circuito 834, que é usado para indicar a posição do controle de levante. O sensor também fornece à unidade de controle uma entrada de um interruptor digital que indica a elevação e abaixamento da posição do levante. Então, ele manda o sinal de referência da posição que ele está colocado para o módulo, tá? A variação da posição ela é recebida pelo módulo e o módulo entende a posição que o operador pretende deixar o braço do hidráulico
e o outro sensor mostra para o módulo se ele está naquela posição que foi desejada ou não. Teste do interruptor de subida e descida do levante hidráulico. Use o multímetro digital para testar a tensão de alimentação no terminal 2 com o conector no interruptor 1 de subida no levante hidráulico de acordo com as especificações. Então, a tensão de alimentação é de 4,8 a 5,2 volts. Função e especificação do sensor de tração do levante hidráulico. A função do sensor de tração do levante hidráulico é suprir a unidade de controle HCU com uma tensão de retorno por meio do circuito 879, que é usado para indicar a carga de tração do levante na parte inferior do eixo oscilante do levante. A entrada de tensão do sensor de tração do levante é representada no endereço 005 da HCU. Esse é o sensor e ele que calcula e manda para o módulo a informação de quanto que está levantando o peso do braço do hidráulico, tá? Então ele faz o controle da carga de tração do levante. Teste do sensor. Utilize um multímetro digital para testar a voltagem de alimentação no terminal A do conector de sensor de posição do levante de acordo com as especificações, tá? Sensor de posição do levante, tensão de alimentação 4,5 volts a 5,2. Regule o sensor através dos parafusos do sensor D. Utilize duas chaves de boca 6 e 7 mm para ajustar e travar o sensor. A regulagem. Amplitude da voltagem entre 2,1 e 2,9. Ajuste da voltagem do sensor 2,15 mais ou menos 0,05. Então, eu faço o ajuste dela até ela atingir 2,15 de tensão, mais ou menos 0,05, entre 2,10 e 2,15. 2,20, desculpa. Interruptor externo de subida e descida do levante hidráulico. O interruptor externo de subida e descida do levante hidráulico recebe 4 entradas do interruptor para a unidade de controle HCU. 2 entradas do interruptor são para a função de subida e 2 são para a função de descida do interruptor. Cada função tem uma entrada do interruptor normalmente aberta para a unidade de controle e uma entrada normalmente fechada para a unidade de controle, que se ativam sempre que a função de subida ou descida é acionada. As entradas do interruptor externo de subida e descida do levante hidráulico são representadas no endereço 012 da HCU. Esse é o interruptor de engate do implemento, né, que é feito fora do trator, e esse interruptor ele está ligado direto na HCU, tá? Teste do interruptor externo. Use um multímetro digital para testar a voltagem de alimentação dos terminais A e B e E e F do conector do interruptor externo, de acordo com as especificações abaixo, tá? A tensão de alimentação é 12,5 volts a 14. Transmissão. Transmissão Power Quad. Transmissão 16 por 16.
O número 1 aí, alavanca de grupos. O número 2, botão de troca de marchas. Número 3, tecla de troca de marchas. Número 4, alavanca de reversão frente ré. Número 5, mostrador de marcha, qual que é a marcha selecionada. Número 6, tecla de acionamento da troca automática. E número 7, luz indicadora de acionamento da troca automática. Tá? Então, esses são os itens que indicam acionamento da transmissão. Tá? A alavanca do reversor do lado esquerdo, a número 4, deve estar na posição neutra e a alavanca do grupos, número 1, na posição Parker, para dar partida no motor. Então, se eu for tentar dar partida no equipamento e a alavanca do reversor do lado esquerdo não estiver na posição neutra, ele não vai dar partida, e o mesmo acontece se a alavanca da caixa de grupos não estiver na posição Parker. Se ela não estiver com o freio travado, ela também não dá partida, tá? Setagem dos parâmetros modo econômico e modo força. O modo econômico permitirá que a transmissão suba marchas a rotações mais baixas do motor, proporcionando uma oportunidade para taxas de aceleração mais rápidas e economia adicional de combustível e operações mais silenciosas, tá? O modo econômico ele trabalha com uma rotação menor, então ele acaba economizando combustível e acaba tendo uma operação mais silenciosa, tá? Devido à taxa de aceleração ser mais rápida. Modo força. Modo força proporciona a troca automática de marchas em rotações elevadas do motor. Esse modo é recomendado para aplicações de tração pesada, onde é desejado manter maiores rotações do motor antes de recorrer à troca de marcha. O modo econômico é recomendado para transporte ou aplicações de tração leve. Então, quando eu estou com o equipamento trabalhando no serviço leve, eu tenho a oportunidade de utilizar o modo econômico, tá? E quando eu estou na aplicação pesada, eu uso o modo força para ganhar desempenho na operação. Setagem do parâmetro. Pressione e segure o botão de configuração 1 do trator e o botão de ajuste do levante inferior número 2 simultaneamente no Command Center, enquanto gira a chave de partida para a posição ligado, sem dar partida. Será exibida uma lista de controladores na tela. Gire com o botão 3 para selecionar a controladora PTQ. Pressione o interruptor de seleção. Gire o botão 3 para selecionar o endereço desejado PTQ 56, 57, 58 e 59. Gire o botão 3 para selecionar a configuração desejada, então pressione o interruptor de seleção 4 para salvar a seleção. Os parâmetros do modo econômico reprogramados, tá? Eu vou no modo econômico, daí na programação do range, no P1 eu coloco 900 a 1150. 4 RPM, 1100 e MA, somente MA. No P2E, 1200, 1552. No P3E, 1600, 2100. E no P4E, 50 a 100. Daí no P4i eu coloco 1% de acuracidade e 60% de definição. Essa é a configuração do parâmetro do modo econômico. Parâmetros de configuração no modo força.
P1 eu coloco de 900 a 1.300. P2 de 1.400 a 1.800, o range. P3 de 2.000 a 2.400 e o P4 85% fixo. Tá? Essas são as configurações de range para o parâmetro modo força. Calibração do levante hidráulico, HCU. Apagar código de erros. Entre no modo de calibração, pressione e segure a tecla configuração número 4 e a tecla de ajuste de limite de profundidade do Command Center, seria número 5. Gire a chave de partida para o modo ligado, não precisa da partida, só ligar o painel. A tela do Command Center exibirá uma lista de ícones para se percorrer. Com o botão giratório, selecione HCU da lista, pressione a tecla de seleção. Com o botão giratório, selecione o endereço desejado da HCU. Importante, se for instalar uma nova controladora, faça o download do software antes de tentar configurar ou calibrar. Após essa ação, acesse o endereço 016 da HCU, altere o endereço 016 da seguinte maneira: hcu.001t imp inp 016 se levante. Se o levante estiver equipado, status de modo de operação do VCR e levante, acesse o endereço 003 da HCU, verifique o mostrador HCU 001T INP 003. O status do modo operacional 00000. Após esses passos, todos os códigos memorizados serão apagados dentro da HCU. Calibração do levante hidráulico. Ajuste do sensor de tração do levante. Acesse o endereço 025 da HCU. O mostrador 1 indicará HCU 001T INP 025. Tá? 301 para os tratores 7715 e 7185J. Ou o HCU 001T INP 025, o código 279 para tratores 7815 e 7205J e 246 para tratores 7225J. Pressione a tecla de seleção 2 para gravar o valor inserido. Instale o equipamento de teste. Instale de 136 a 226 kg de peso no levante hidráulico. Aqueça o óleo hidráulico. Ajuste a rotação do motor em 1900 RPM. Acesse o endereço 019 da HCU para verificar se a temperatura do óleo hidráulico está acima de 50 graus. E a hora que estiver acima de 50 graus, dará prosseguimento aos próximos passos. Acesse o endereço 020 da HCU no mostrador, deverá exibir HCU 01T INP20 HCAL, calibração não ativada. Pressione a seleção H1 do Command Center, alterne o interruptor 4 do controle do levante hidráulico totalmente para frente, para totalmente para trás, pelo menos 3 ciclos inteiros, para purgar a válvula do levante de óleo frio. Com o botão giratório 3, selecione
o ícone próximo no Command Center. Pressionar a tecla de seleção 2 do Command Center, o mostrador 1 exibirá HCU01T e NP20 HCAL momentaneamente. Então, o HCU 001T e NP20 UPD. Função preparar para calibrar. Elevação do levante. Vai aparecer no mostrador. Mova o interruptor 4 de controle de levante para a posição elevação. Aperte CTRL. Retorne o interruptor 4 de controle de levante para a posição central. O mostrador exibirá a mensagem DND. Mova o interruptor de controle levante para a posição elevação. CNTR. Retorne o interruptor 4 de controle para o levante na posição central e o mostrador exibirá a mensagem concluído. Com o botão giratório 3, selecione o ícone salvar no mostrador do Command Center. Posicione a tecla de seleção do mostrador para gravar os dados de calibração. O mostrador exibirá EOC, fim da calibração. O mostrador exibirá HCAL, calibração concluída. Esse é o procedimento de calibração do levante hidráulico, tá? Então, preciso ter um peso controlado, um peso conhecido. Preciso fazer todos os procedimentos, tá? Na sequência correta. Para lembrar sempre de aquecer o óleo acima de 50 graus. Se for feita alguma calibração com o óleo abaixo de 50 graus, a hora que o óleo estiver aquecido, ele vai perder todas as configurações que já tinham sido calibradas, tá? O Command Center percorrerá os valores do ponto de ajuste de elevação e descida calibrado para o levante traseiro. Se necessário, anote os valores do ponto de ajuste calibrado abaixo. Se o ponto exibido for 0 para qualquer um dos solenoides, então ele não foi calibrado. Essa é uma tabela que dá para ser feito como um mostrador de calibração, tá? Um comparativo de calibração. Se você pegar essa tabela e for anotando, você consegue entender quais são os valores de calibração para poder colocar, verificar se tiver alguma coisa fora do que estava programado. Próximo é a calibração da válvula de direção eletrohidráulica, o SSU. Importante, para esse teste é necessário levantar o eixo dianteiro do trator, condições que causam altas cargas na direção, como solo macio, tanque tipo sela, lastreamento frontal, podem causar falhas na realização desse teste. Então, qualquer coisa que interfira no laço dianteiro, ou sobrecarga sobre o eixo dianteiro, ele pode interferir no resultado do teste. Pressione o interruptor de ajuste do trator 1 e o interruptor de ajuste do levante 2, simultaneamente no Command Center, durante a partida do trator. Coloque o motor a 1.200 RPM, acesse o endereço 028 da SSU. Se for instalar uma nova controladora, fazer o download do software antes de tentar configurar ou calibrar, tá? Lembrando. Após acessar o endereço, o Command Center vai pedir para você esterçar para o lado direito e para o lado esquerdo, e ele já vai fazer a calibração. Fim de curso para o lado direito, fim de curso para o lado esquerdo, e dará a calibração concluída. Calibração da unidade de controle PTQ. Procedimento de calibração da PTQ para que os elementos de mudanças começam no endereço
035. As configurações que afetam o desempenho da transmissão e as preferências do operador são todas acessíveis e calibráveis, independente de todas as outras. Digitar um número diferente do especificado pode alterar a operação daquele circuito sistema. Consulte o Service Advisor para ter instruções de calibração com o computador. Então, se eu for fazer qualquer acesso em uma das controladoras que pode interferir no desempenho, eu tenho que ter o código correto para não colocar um código errado lá e interferir no desempenho do trator.